No estudo anterior de número 2, estudamos sobre a beleza da criação. Foi mencionado a respeito da Trindade. E neste momento gostaria de estudar a questão da Trindade, a questão da divindade de Jesus. E na outra oportunidade, iremos estudar sobre a divindade do Espírito Santo. A palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Porém, contextualmente, o conceito de Trindade é uma doutrina bíblica e não tem como negar. Trindade composto de 3 pessoas divinas, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja este texto de Deuteronômio, capítulo 6 e o verso de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja que esta palavra único, no original hebraico, Ehad, significa unidade composta. Mas o que significa esta unidade composta? Vejamos o próximo texto. Gênesis capítulo 2, verso 22 em diante. Aqui vemos o Senhor Deus tomando o homem e formando a mulher. Aqui Adão diz que esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E no verso 24, portanto deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Em outras traduções diz, e serão 2 uma só carne. Ambos, no hebraico original, Ehad, unidade composta. Adão e Eva, sendo 2 pessoas, formam uma só carne, uma só essência, um só pensamento. Ambos se combinam. Daí que sai o matrimônio. Os 2 têm o mesmo sentimento, o mesmo discernimento, têm a mesma essência, o mesmo objetivo. Ambos se tornam uma só carne. Ehad, unidade composta. Uma unidade composta por 2 pessoas, Adão e Eva. Voltando ao texto de Gênesis, Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único, Ehad. A unidade aqui sendo Deus, composto por 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade, sendo o único Deus, composto por 3 pessoas, mesmo objetivo, a mesma essência, se igualam no mesmo pensamento e na mesma essência, sendo a Trindade. Tanto é que aqui em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 26, vemos aqui a presença da Trindade no ato da criação. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Observe o plural da palavra, façamos o homem à nossa imagem. Aqui não está falando de anjos, porque anjos são criaturas. Criaturas não criam nada. Aqui a essência está presente, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui em Gênesis capítulo 1, vejamos no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui vemos a presença do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, presente no momento da criação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Se preferir ainda, anote estes textos para o cumprimento deste estudo sobre a Trindade. E aqui em Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1 ao 3, vejamos aqui a divindade de Jesus, ou a presença de Jesus no ato da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é este Verbo? Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui o apóstolo João escreveu este evangelho, segundo historiadores, este evangelho foi escrito após o Apocalipse, após João passar um período na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Então aqui ele quis pontuar, ou ele deixou muito claro sobre a divindade de Jesus. Se você tiver a oportunidade de ler todo o Evangelho de João, você irá observar que ele exalta a pessoa de Jesus sendo como Jesus sendo divino, Jesus sendo Deus, Deus Filho. Veja aqui também Colossenses capítulo 1 e o verso de número 15 e 16, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Veja Jesus ativamente participando do momento da criação. E aqui no verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus veio revelar quem de fato é o nosso Deus Pai. Veio revelar seu caráter íntegro, amoroso, justo. Jesus é a imagem do Deus invisível. E aqui em Colossenses capítulo 2, verso de número 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Anote esses textos, reúna-os, contextualize, estude e perceba realmente sobre essas doutrinas muito importantes, doutrinas bíblicas e verdadeiras. Se preferir também, anote estes textos para o cumprimento deste estudo sobre também a divindade de Jesus.